A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor a todos que seguem esse canal abençoado, onde nós ministramos as lições da EBD, ok? E esse quarto trimestre está promissor. Vamos aprender muito, trazer subsídio para vocês, ok? Além de nós ministrarmos as lições da CPAD, nós também ministramos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus e outros assuntos mais através desse canal abençoado. Peço para que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos aprender mais sobre a poderosa palavra de Deus e no finalzinho estaremos orando para que Deus possa abençoar você e a sua família. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição de número 3 desse quarto trimestre abençoado, que tem por tema corpo, alma e espírito, a restauração do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tá? Então a lição de número 3, 19 de outubro de 2025, vai ser licionado na sua igreja, essa lição, tá? Corpo e as consequências do pecado. Como eu disse para vocês, nós estamos estudando, no grego, a antropologia, certo? Antropo, homem, e logia, ologia, estudo sobre o homem. Mas intrínseco a essa matéria, nós temos a matéria de hamartiologia, né? Que nós vamos ver o significado logo eu terminando aqui a leitura do textual, certo? Então nós vamos aprender hoje sobre a hamartiologia. Textual: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3 e 19, ok? Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Não vou ler a leitura bíblica em classe, somente citar o capítulo e os versículos, para nós ganharmos tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19, Eclesiastes 12, versículo 1 ao 7. Então a nossa lição está baseada nesses textos, ok? Em Gênesis e Eclesiastes. Quero também ler a introdução, ok? Da nossa lição, que está dividida em 3 partes principais. Primeiro, da perfeição à morte, com 3 subpontos. Segundo, a responsabilidade humana, com 3 subpontos. E terceiro, do abatimento à glorificação. Ok? Então nós vemos aqui na introdução, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, versos 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, Gênesis 4 e 8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano é o assunto desta lição. Então a parte material do ser humano é o assunto dessa lição. Então tem aqui a introdução e agora, antes de nós entrarmos no conteúdo da lição, eu quero trazer aqui alguns conceitos sobre pecado, também trazer aqui o significado de hamartiologia para o nosso aprendizado. São subsídios que nós pesquisamos para trazer, porque nós que ensinamos aprendemos também, ok? Então vamos lá, o que é hamartiologia? É a doutrina do pecado. Hamartia significa errar o alvo, uma falha ou erro. Esse é o significado de hamartia. Então hamartia na realidade não é transliterado pecado, mas é transliterado como errar o alvo, uma falha ou erro. Ou seja, o objetivo que Deus traçou para o homem, ele não obedece, então ele erra o alvo daquilo que Deus deu para ele fazer. E ele peca, então significa errar o alvo, que é o mesmo que pecado.
Logia ou logia, né? Hamartiologia. Então nós vemos aqui a hamartia e agora o logia ou logia. Vem do logos, por isso que fala logia, né? Vem da palavra, que é estudo sobre o pecado. Então, hamartiologia é uma junção de duas palavras gregas, tá? Hamartia e logia ou logia, que significa estudo sobre o pecado, certo? Então nós vamos aqui trazer alguns conceitos, né, sobre o pecado através de alguns segmentos, ok? Então, houve vários debates ao longo dos anos entre os pais da igreja, os teólogos, tá? Para chegar a uma alternativa de um conceito sobre a hamartiologia, ou seja, sobre o pecado. Então, houve vários, né, debates, né? Mas primeiro, antes de entrar no ensino da lição, no conteúdo da lição, eu quero trazer para vocês alguns conceitos a respeito do pecado, né? De algum segmento, certo? De filosofias, né? De algum segmento. Por exemplo, o ateísmo. Tá? O ateísmo nega a existência do pecado, ou a existência de Deus. E se ele nega a existência de Deus, automaticamente ele vai negar a existência do pecado. Então, para o ateísmo, o pecado não existe. Então, esse é o primeiro conceito, né, dessa filosofia humana, ok? Segundo, o determinismo. Qual é o conceito do determinismo? Eles afirmam que não existe o livre-arbítrio e que o que existe são impulsos internos no ser humano, tá? Que foge ao nosso controle, ao controle do homem. Então eles afirmam que o pecado são impulsos internos que fogem ao controle da pessoa e que essa pessoa, que o ser humano, merece, né, ter pena dele ou dela, porque ela não domina o seu impulso interno. Olha só, essa é a afirmação do determinismo. Diante disso, eles dizem que não existe pecado, porque não existe livre-arbítrio. E se você faz, dizem eles, tá? O errado é porque já estava determinado que você o fizesse, tá? Aquilo que era errado, certo? E se você faz o certo, é porque também já estava determinado você fazer o que era certo. Então, isso é o determinismo. Então, para eles não existe pecado. Então, você faz aquilo que está determinado para você fazer. Então, eles acreditam que não existe o livre-arbítrio. Você é o determinista, você já está determinado a fazer o certo ou errado, ok? Temos também o hedonismo, essa corrente de pensamento, certo? Os hedonistas afirmam que não existe pecado, o que existe é o prazer. Se você tem prazer em fazer algo, ou se você não tem prazer em fazer algo, então, se aquilo é prazeroso para você, não é pecado. O hedonismo diz que errar é humano. Não existe pecado porque todos erram. Essa é a filosofia, né, do hedonismo. Temos o quarto aqui, a ciência cristã. A ciência cristã, ela nega a existência do pecado. Eles dizem que o pecado é a ausência do bem. Então, se o bem está ausente, o pecado entra em cena. Mas não existe, né, o pecado. É só na ausência do bem, ok? Então, logo eles não acreditam que exista pecado também. Quinto, a teoria do evolucionismo, ou da evolução. Eles afirmam que a herança, né, eles afirmam que o pecado é a herança animalística do homem. O homem, por ser um animal, ele traz essa herança consigo. Então, dentro dessa teoria, o animal interior dentro do homem é o que leva o homem para pecar, né? Ou praticar o mal ou o pecado.
Então, para eles também, o homem não tem culpa, né? Porque é o animal que está dentro dele que faz ele pecar, então logo ele já não fica, não peca. Então eles não acreditam também na existência do pecado, certo? Sexto, o gnosticismo, os gnósticos, tá? Os gnósticos, eles acreditam em dois princípios: princípio do bem e princípio do mal. Para os gnósticos, é o conhecimento desses dois princípios eternos, tá? O bem e o mal. Para eles não existe pecado. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. É 8 ou é 80, ok? Nessa matéria, agora nós vamos ver, irmão, nessa matéria de hamartiologia, que existe também algumas opiniões entre os pais da igreja, e elas diferem uma da outra, sobre esse assunto que é a hamartiologia. Esse assunto da hamartiologia foi muito debatido no século II, no século III, no século IV, acho que até o V, e é um assunto muito debatido, que foi debatido entre os pais da igreja, entre os teólogos da igreja nesse século, tá? 2, 3, 4 e acho que foi até o finalzinho, até o 5. Primeiro nós vemos Irineu. Diz que a origem do pecado é a transgressão de Adão. Tá? Essa é a teologia de Irineu. A alma já nasce pecadora. Porém, Santo Agostinho, ou Agostinho, ele diz que em Adão nós somos culpados e nós herdamos o pecado original. E o livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa, que é o pecado. Isso significa que mesmo você tendo a escolha entre o bem e o mal, existe a possibilidade de você pecar, porque o seu livre-arbítrio vem de uma fonte pecaminosa. Então ele chega à conclusão, e ele diz que a única coisa que pode livrar o homem do pecado é a graça de Deus. Essa é a posição do teólogo, né, do Santo Agostinho, ok? Porém, Pelágio contradiz. Tá? Ele foi contemporâneo de Agostinho e ele contradiz esse ensinamento de Agostinho, certo? Pelágio diz que viver sem pecado é possível. Olha aí. O homem pode vencer o pecado, porque o homem é a imagem de Deus. Então, se ele quiser, ele pode evitar o mal, porque ele tem a essência de Deus nele. Logo, Pelágio está dizendo que o homem é um pequeno Deus, né? Ele por si próprio pode deixar não pecar. Ele afirma também que não existe pecado original. Ele também diz que os homens são iluminados. Então, logo, eles não precisam do cristianismo, né? Ou de Cristo para obter a salvação. Ele é totalmente ao verso, ou a inverso, de Agostinho. Ele combateu a teologia de Agostinho, certo? Pelágio. Vemos agora, por último, Jacob Armínio, tá? É o que nós seguimos, né? A linha teológica de Jacob Armínio. Diz que nós recebemos de Adão a corrupção do pecado. E sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos os mandamentos dele. Tá? Então podemos ver que cada pai da igreja, ou seja, cada teólogo, acabam trazendo um conceito, uma concepção acerca do pecado. Então eles divergem de um para o outro. Tá? Então existe essa contradição entre eles a respeito do tema, né, do pecado, a hamartiologia. Porém, eu quero dizer para vocês que o nosso objetivo agora, nesse momento, é trazer o que a Bíblia diz sobre o pecado. Então nós vamos entrar agora no conteúdo, né, da consequência do pecado para o homem, que é o conteúdo da lição, certo? Então existe no hebraico, né, quero trazer uma explicação sobre as colocações, né, a transliteração do hebraico e do grego sobre o pecado, certo? Existe no hebraico algumas formas, né, e também no grego, de entender o pecado. Primeiro, no hebraico, chat, certo? Que é errar o alvo. Então, errar o alvo
transliterado do hebraico para o português é chá, tá? Errar o alvo. O segundo, né, que no grego é hamartiologia, que também é a mesma coisa, errar o alvo. Porém, as duas palavras juntas, né, que é chat e hamartiologia, ou hamartia, se resume em desvio de rumo, ou seja, se resume na mesma coisa, né? Então, resumo, desvio de rumo. Existe outra palavra no hebraico que é avun, que significa perversidade, depravação. Já no grego, essa palavra é adikia, que significa falta de integridade, sair do caminho original, ok? E ainda no hebraico, nós temos, né, existe a palavra pesha, que significa rebelião ou crime. Já no grego, essa palavra é paradasis, tá? Que significa insubordinação ou revolta, tá? No hebraico também existe a palavra avieira, ou aviera, que significa ofensa moral. Já essa palavra no grego é parapitoma, que significa falha moral ou transgressão. Essas formas, essas 4 formas de palavras, elas vão nos dar uma visão sobre o pecado. Então você vai ler a Bíblia e vai encontrar, né, no hebraico, essa palavra, só um exemplo, pesha, que significa rebelião ou crime, e você vai encontrar essa mesma palavra no grego, que é paradasis, que significa insubordinação. Então, a insubordinação, certo? A rebelião e outras palavras é o mesmo que pecado. Então, pecados também são traduzidos nessas palavras que você vai encontrar na Bíblia. Então, estou trazendo aqui para vocês essas transliterações para você entender melhor, tá? Então, nós vemos aqui, dito isso, né? Trazendo esse ensino para vocês, agora vamos entrar no conteúdo propriamente dito da lição, ok? E eu tenho aqui um texto base para nós entrar nesse conteúdo, que é Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A todos os homens, porque todos pecaram em Adão, o pecado original. E temos em Gênesis capítulo 3, versos 6 ao 8, né? 6, 7 e 8, e vendo, né, a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, né? E ele comeu. E então os olhos de ambos foram abertos. Ora, parece que eles estavam cegos, né? Mas depois nós vamos explicar essa parte, ok? E perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueiras e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher escondeu-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja aí, irmão, agora que entra, né, a origem do pecado e a consequência do pecado para o homem, né? Quando fala homem aqui, o antropos está também incluso a mulher, tá? É uma forma genérica de falar da humanidade. A palavra certa é a humanidade, o antropos, certo? Em sentido geral. Então nós vemos aqui, meus queridos, que Deus fez um homem, criou o homem e a mulher, formou o homem, criou também a mulher, e colocou e plantou um jardim no Éden, e colocou o homem para cuidar do jardim. Mas nós vemos na história que um ser espiritual maligno entrou no jardim, usou uma serpente, engodou Eva e levou Eva também a seduzir o seu marido para comer aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, porque Deus havia plantado nesse jardim, nesse mesmo jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
Mas Deus disse, olha, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. E aí vem o inimigo das nossas almas, incomoda a mulher induz o marido, seduz o marido, e eles comem a fruta e pecam contra Deus. E nós vemos lá, que nós temos em Gênesis 3, capítulo 6, 7, conta essa história, porém nós vemos que quando Deus fez o homem, está lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27, que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E no 2 nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra. Se não sou equivocado, capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Ele formou o homem do pó da terra e soprou sobre a sua narina e se tornou alma vivente. Então o homem forma o homem do pó da terra e vem e sopra em suas narinas, e o homem, né, o Espírito de Deus entra no homem, o Espírito de vida, e ele se torna alma vivente. E o homem é criado puro, inocente. E o seu corpo era diferente do nosso corpo agora. Era revestido de glória de Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Eles estavam no jardim e eles comunicavam livremente com Deus. Sem pecado, sem malícia e sem nada. Até os animais que ali viviam. Não havia pecado, não havia morte, não havia destruição, não havia malícia, não havia choro, não havia dor, né? Era o paraíso perfeito que Deus criou para o homem. Mas o homem, após ser criado e que entra a alma vivente nele, a alma que está no homem usa os olhos do espírito ou os olhos espirituais para ver Deus. E através desses olhos ele vê Deus na sua essência, na sua plenitude, e comunica com Deus. E essa comunicação era tão agradável porque Deus fez o homem e ele é um ser que gosta de comunicar com o homem. Deus ama comunicar com o homem. Deus vinha na viração do dia conversar, né? Alguém até faz uma brincadeira, tomar o café da tarde, comer um pão com Adão e Eva, né? Aí, brincadeiras à parte, né? É uma conjectura. E naquela intimidade, o homem tinha o olhar dele, que a alma usava, os olhos do espírito, era espiritual o seu olhar, não tinha pecado. Mas a partir do momento que o homem peca, desobedece a Deus, esses olhos, o pecado cega esses olhos. Ele já não consegue mais enxergar Deus através desses olhos. E agora a alma começa a usar os olhos carnais. Olhar para o desejo da carne, para a corrupção do pecado. Eles perdem a visão espiritual. E por isso que lá diz que os olhos do homem e da mulher foram abertos, em Gênesis 3, versos 6 ao 8. Ora, foram abertos como? Eles não enxergavam? Não, eles enxergavam, mas com os olhos espirituais. Agora, perdendo a visão espiritual, eles vão enxergar agora com os olhos carnais. A alma vai utilizar os olhos da carne. E vai desejar a corrupção do pecado, a corrupção da natureza caída do homem. E eles perdem a visão espiritual. Então vem as consequências do pecado, é o que diz o texto da lição, né? Para o corpo, né? E a consequência do pecado, certo? Então vem a consequência porque eles perderam a intimidade com Deus. Eles que foram feitos, né? Eles estavam no estado de inocência. Era, na nossa teologia assembleiana, nós temos aí, né, os períodos, né, da inocência, da consciência, certo? As dispensações da inocência, da consciência, tá? E assim por diante. Não vamos entrar nessa matéria porque nós estamos estudando sobre raumatologia. Então, eles perdem a dispensação, o período da inocência, e entram no estado, agora na dispensação da consciência, porque eles estão conscientes do pecado. Até então eles eram inocentes, tinham uma comunicação íntima com Deus, certo? E agora vem a consequência do pecado sobre o corpo humano, sobre o homem. Quais são as consequências desse pecado, da raumatologia? O homem perde a comunhão com Deus. O homem que tinha a comunhão com Deus no jardim, agora ele perde essa comunhão. O assalto que o inimigo fez na vida do homem
o assalto que ele fez na vida do homem foi grande, foi tremendo. O prejuízo na vida de Adão e Eva foi terrível. Eles perderam, em primeiro lugar, a sua morada. Em segundo lugar, eles perderam a amizade com Deus. A comunhão que eles tinham com Deus, eles perderam. Eles perderam a vida eterna. E o mais terrível é que eles foram expulsos do jardim do Éden para labrar a terra, né? E a terra agora ia produzir cardos, ia produzir espinhos, ia produzir... Adão teria que comer agora do suor do teu rosto. Eva teria que dar luz com dores. Então foi essa a sentença que Deus deu para Adão e Eva, né? Ou seja, a consequência do pecado. E agora Deus dá essa sentença ao homem e à mulher por eles ter pecado, ter desobedecido à palavra de Deus. O prejuízo foi grande. Eles tiveram uma grande perca. O inimigo assaltaram as suas vidas, né? O paraíso, perderam o paraíso, perderam a comunhão com Deus, perderam a vida eterna, mas pela misericórdia de Deus, como está escrito no texto áureo, no livro áureo do Novo Testamento, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vamos entrar nessa matéria, porque essa matéria é de cristologia. Então nós estamos aqui dentro da ramatologia, e assim eu quero dar encerramento nessa lição, dizendo, né, sobre essa grande perca que o homem teve na sua vida, por causa da desobediência, certo? Foi um prejuízo enorme, que até hoje o homem sofre com esse prejuízo. Mas quando ele aceita Jesus como Salvador, esse prejuízo certamente vai ser restaurado ao homem, e ele vai voltar ao paraíso que Deus tem preparado para ele, se ele, né, aceitar a Jesus como Salvador. Então temos aqui uma noção, né, uma pequena noção do prejuízo, né, como está escrito na nossa lição, o corpo e as consequências do pecado. Então foi essa as consequências do pecado na vida de Adão e Eva e posteriormente a toda a humanidade, ok? Agora nós vamos para a nossa conclusão dessa maravilhosa lição, que é o resumo total, a conclusão total, ok? Apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões em Cristo, e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Apocalipse 21, 4 até o verso 6, e Apocalipse 22 e 2. Então o primeiro Adão nos trouxe consequências, né, quase irreparáveis para nós, ou seja, na vida da humanidade. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele venceu na cruz e nos traz as benécias, né? Nos traz os benefícios e a vida eterna para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até o finalzinho dessa lição. Que Deus os abençoe. Não esquecendo de inscrever em nosso canal. Já estamos com 400 inscritos. Falta pouco, né? Para 1000. Então, falta 600. Então, vocês acelerem aí. Convide os seus amigos. Se inscreve no nosso canal. Convide os irmãos, ok? É uma alegria para nós, tá? Compartilhe nossos vídeos. Dá o seu joinha, faça o comentário, isso ajuda o nosso canal a crescer, certo? Então feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor Deus, te agradecemos por este momento ímpar, por estar na tua presença, por estar transmitindo a sua palavra, Pai, conforme ela é, Pai, como está escrito
na sua escritura. Pai Santo, eu te peço também que entre com providência na vida dessa família, na vida desse irmão, na vida daqueles que estão, né, ao alcance desse vídeo, ó Pai Santo, desse canal, meu Pai, que o Senhor entra com providência, ó Pai, que cura, se tiver alguma enfermidade, seja curado pelo Teu nome, pelo poder do Teu nome. Se há algo, Senhor Deus, na justiça, que seja resolvido, Pai. Entra com providência também na vida financeira, Senhor, dando emprego, ajudando essa família. Se há alguém desviado, que possa aceitar a Ti como Salvador, reconciliar e voltar para a Tua casa. Isso é que nós pedimos em Teu nome, Jesus, e Te agradecemos para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre cada um de vós e de nós também. E todos digam amém. Meus queridos, até a próxima lição, a lição de número 4. Estaremos aqui para trazer para vocês grandes ensinamentos pela parte da palavra de Deus. Bye, bye, e até o próximo vídeo.